Perfeito. Então, é tranquilo para a gente avaliar, se a gente seguir os mesmos princípios de periodontite, fica tranquilo para a gente avaliar esses pontos, tá ok? O que me mostra, quais são as evidências que o biofilme é o principal fator etiológico da perimplantite? Que, através de vários trabalhos, se o paciente ele pode ter pouca mucosa, ele pode ter pouco suporte ósseo, desde que ele tenha um bom controle de higiene oral e fazer os controles de manutenção ao cirurgião dentista, ele não vai desenvolver a periodontite ou vai ter um menor risco para desenvolver. Ou seja, se eu tratar, ele estava com uma mucosite, tratei, ele não vai desenvolver a perimplantite. Então, o biofilme é o principal fator etiológico de ambos, tanto da mucosite quanto da perimplantite. E aí, quais são as evidências de que a mucosite perimplantar é precursora da perimplantite? Que pacientes diagnosticados com mucosite perimplantar podem desenvolver perimplantite, principalmente na ausência de cuidados. No entanto, as características ou condições que caracterizam a progressão da mucosite perimplantar para a perimplantite em pacientes suscetíveis não foram identificados. Resumindo, toda perimplantite vem de uma mucosite. Porém, nem todo paciente com mucosite vai desenvolver perimplantite. Por quê? Para chegar à perimplantite, ela é multifatorial. Vai depender de outros fatores que ainda não foram bem estabelecidos. O cigarro, o diabetes, uma mucosa, pouca faixa de mucosa queratinizada, pouca suporte ósseo, não está ainda definido quais são esses fatores. Mas o que se sabe é que toda perimplantite vem de uma mucosite. Ou seja, a perimplantite na ausência de tratamento, o que ela difere da periodontite? Que ela acaba progredindo mais rapidamente. Por que disso? Primeiro de tudo, ela não tem periodonto só tem o tecido ósseo, não tem cemento e ligamento, e principalmente tem, devido à ausência de ligamento, não tem a propriocepção e tem uma menor vascularização ali ao redor do implante, ou seja, tem menos células de defesa, então ela acaba progredindo de forma mais rápida. Quais são os principais indicadores de risco para a perimplantite? Então, isso aqui é muito importante, gente. Se vocês forem fazer os implantes, seja se o paciente, depois de ter feito implante, chegou para vocês. O que vocês vão avaliar para saber de quanto em quanto tempo esse paciente vai retornar? Se ele é considerado de risco ou não. O que a gente vai avaliar? Ele tem histórico de periodontite grave, mau controle de biofilme e pouco cuidado de manutenção, ou seja, se ele já teve algum histórico, se ele não higieniza adequadamente, ele já tem um fator de risco maior. Em relação, como eu falei, diferente da periodontite, que já está bem estabelecidos, apesar de alguns trabalhos mostrar que cigarro e diabetes pode agravar, não é ainda comprovado cientificamente. Outro fator de risco, se os implantes foram colocados em locais que não foram ideais, o que é isso? Pouca faixa de mucosa, ausência de tábua óssea vestibular, mas tudo isso ainda assim é inconclusivo. Claro que são todos fatores que vão associar. Principal fator é esse aqui. Se o paciente tem histórico de periodontite, tem um mau controle de biofilme, não cuida adequadamente dos implantes, ele tem um risco maior para desenvolver a perimplantite. E aí, então, se a gente for concluir, como que a gente define, então, o paciente com perimplantite? Se na hora do exame eu tenho sangramento ou supuração, a sondagem, se eu tenho sinais clínicos de inflamação, presença de biofilme, edema, se na hora da sondagem, se eu tenho exame prévio, essa sondagem aumentou e a perda óssea também, ou quando eu não tenho exame prévio, eu tenho uma profundidade maior que 6 milímetros e uma perda óssea maior que 3 milímetros. Isso tudo eu vou associar para ver se tem perimplantite ou não. Lembrando, o principal é ter os sinais de inflamação, seja o quê? Sangramento ou supuração e edema, perfeito?
Dúvidas sobre periimplantite? Não? Então, vamos lá. E o último dentro da classificação, que são o quê? Deficiências que nós podemos ter nos tecidos periimplantares, moles e duros. O que são essas deficiências? Em pacientes que na hora da instalação do implante, eu tenho uma dimensão diminuída do processo alveolar, ou posteriormente eu tenho uma recessão expondo espira do implante, ou se o paciente tem pouca faixa de mucosa queratinizada, ou pouca quantidade de tecido ósseo ao redor do implante. O que pode levar, principalmente, a todos esses fatores? Todo paciente, quando ele perde um dente, automaticamente ele vai levar uma diminuição do processo alveolar, ele vai perder o processo alveolar, a faixa de gengiva queratinizada vai diminuir. Isso tudo também pode ser influenciado por outros fatores, como um trauma na hora da exodontia. Se na hora da exodontia traumatizei, eu posso ter uma maior perda óssea, eu posso ter uma maior perda de tecidos queratinizados ao redor do implante. Então, vamos olhar ponto a ponto. Pessoal, meu som está falhando muito. Alguém me responde? Não? Tá, perfeito. Se tiver falhando, vocês me avisam, que daí eu vou falando mais lentamente, tá? Que é ruim que a gente às vezes não sabe. Para mim tá ok, mas para vocês, às vezes a gente não tem esse acesso, se tá travando ou não. Então, primeiro de tudo, o que pode levar a uma dimensão diminuída do meu processo alveolar? Claro que quando a gente perde um dente, a gente perde o processo alveolar. Só que a gente tende a perder o mínimo possível, por isso da importância de o quanto antes instalar o implante. Mas o que pode levar a essa perda? Vários fatores, como por exemplo, se o paciente, ele antes de perder o dente, ele já tinha uma perda de suporte periodontal. Ou seja, aquele tecido ósseo que ele perdeu não vai voltar ali a formar. Principalmente em altura, é muito difícil a gente ganhar. A única região em altura que a gente tem um ganho maior é na região do seio maxilar, que a gente consegue empurrar a membrana do seio, então tem uma cavidade para aumentar. Se eu tenho perdas em altura na mandíbula posterior, apesar de se ter cirurgiões dentistas que fazem enxertos em altura, é muito difícil ter um ganho. Se o paciente, quando tinha o dente, teve alguma infecção endodôntica ou até mesmo alguma fratura do dente que possa ter levado a uma reabsorção já desse processo, a uma tábua óssea vestibular muito delgada na hora da instalação do implante. Se eu posicionei o dente, seja para vestibular, seja para palatino-lingual, joguei muito para um lado, que deixei aquela tábua óssea muito fina, aquilo lá pode reabsorver e eu vou ter uma dimensão diminuída do processo alveolar. Importante, gente, extração, que a gente faça muito trauma ao tecido. Ou seja, na hora que eu vou fazer a extração, a gente não pensa que esse paciente possa vir a colocar implante. Com exceção de terceiro molar, gente, todos os dentes que vocês forem tirar, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Tudo bem, terceiro e segundo, mas mesmo o segundo pode influenciar no primeiro. Então, com exceção do terceiro, todos os outros dentes, sempre pense na possibilidade de fazer uma cirurgia o menos traumático possível, pensando que esse paciente possa vir a reabilitar com implantes. Outra coisa que posso levar a ter um processo alveolar diminuído é a pneumatização do seio maxilar. O que é isso? Quando o seio, ele invade muito em direção aos dentes e por mais que eu faça esse levantamento de seio, eu tenho um limite que eu consigo levantar, então eu não ganho tanta altura. Em termos de agenesia dental, se o paciente tem alguma agenesia que alterou ali o rebordo, ele já pode, na hora que ele for fazer implante, se ele tinha agenesia e com a ortodontia abrir um espaço para colocar o implante, como ele não tinha o dente, aquele osso foi diminuindo, não tinha o estímulo. Outra coisa, se eu tenho o paciente utilizou por muito tempo prótese removível, dependendo do jeito que essa prótese foi colocada, ela pode ficar traumatizando, que possa levar a uma reabsorção óssea.
Portanto, isso tudo são fatores que podem me levar a uma diminuição do meu processo alveolar, no rebordo. Por isso, de a gente se atentar pensando sempre lá na frente. Isso aqui, ó, é outro problema. Eu mostrei até um caso na aula de manipulação de tecido moles. Se acontece isso, gente, imagina um dente anterior, nenhum paciente vai gostar. Só se ele tiver um sorriso muito baixo, for uma pessoa mais idosa, mas normalmente ela não quer isso aqui. E o que são os fatores que podem gerar isso aqui? Primeiro de tudo, mau posicionamento dos implantes e falta de osso na vestibular. Ou seja, gente, se eu for colocar o implante, muito cuidado na região, na hora que eu for colocar o implante em região anterior. Se eu olhar, ver que a tábua óssea já é fina e o tecido, a faixa de gengiva queratinizada, o fenótipo gengival é fino, já vamos automaticamente fazer um enxerto gengival. Por isso que isso aqui entra muito no planejamento. Eu tenho essas consequências se lá atrás não foi feito adequadamente. Então, o paciente com pouca faixa de tecido ósseo, com pouca faixa de mucosa queratinizada, eu tenho que pensar no enxerto gengival de tecido mole associado aqui para eu evitar isso aqui, posteriormente. E, por último, fixação dos dentes adjacentes e trauma cirúrgico. O que quer dizer isso? Se eu instalei esse implante aqui, um central, só que todos os outros do lado estão com problemas periodontais e começa a perder suporte ósseo. Automaticamente, a hora que eu perco o suporte ósseo, eu vou perdendo aqui nas regiões proximais. E isso aqui pode agravar essa região. Perfeito? Em relação à ausência de mucosa queratinizada, vamos lá. Se eu olho esse paciente, ali a gente está pensando em estética, tá? Ah, mas aqui então, professora, você deu aquela aula onde a gente falou da importância da manipulação de tecido mole. Olhem esse paciente, um premolar, não tem faixa de gengiva queratinizada. Os trabalhos mostram que não existe evidências que essa falta aqui vai levar à doença periimplantar. Porém, o que é melhor eu ter faixa de gengiva queratinizada? Porque eu vou ter uma melhor facilidade de higiene pelo paciente. O que acontece? Não tem, a gente clinicamente sabe que quando o paciente não tem gengiva inserida, ele dificulta a higienização, acumula mais biofilme que pode predispor ao desenvolvimento da doença. Mas por que eu não posso confirmar isso aqui? Porque não tem trabalhos que foram realizados a longo prazo. A gente só pode comprovar algo quando fizerem trabalhos que são, a gente chama prospectivos, estudo coorte, onde a gente acompanha a longo prazo esses pacientes com uma amostra significativa para falar, sim, a ausência de faixa queratinizada tem relação com periimplantite mucosite. Do contrário, por isso que a gente não afirma. Só que a sua ausência pode dificultar a higiene pelo paciente. E por último, em relação à deficiência nos tecidos moles e duro. Uma coisa que a gente observa, pessoal, é que assim, muitos pacientes, eu já tive caso de paciente assim reclamar que isso aqui tá saudável. Só que repare, ele tem black space. Ah, mas doutora, por que eu não queria isso aqui? Eu queria minha gengiva totalmente preenchida. Infelizmente, devido à distância dos implantes que a gente instala, mesmo seguindo o padrão correto, claro que a altura aqui da papila vai ser influenciada por isso, já normalmente a altura dessa papila ela é menor quando a gente compara ao dente. O que a gente tem que tomar cuidado? A não instalar implantes tão próximos. A gente tem que ter uma distância de 3 milímetros, pelo menos, para eu ter aqui crista e ter formação de papila. Se essa distância for muito menor, eu vou ter um black space. Assim como distâncias muito grandes, eu também tenho isso. Em relação à tábua óssea vestibular, não há conclusões sobre a necessidade de tábua óssea vestibular para suportar o tecido mole do implante a longo prazo. O que quer dizer isso? Que às vezes é mais importante o implante estar estabilizado na lingual e nas proximais, mas ter uma boa faixa ali de gengiva inserida e não importa tanto a tábua óssea vestibular, desde que não seja um implante com muita sobrecarga. Ok? Então, se a gente concluir dos três
Saúde, todos eles eu tenho que, lembrando, acompanhar esse paciente e fazer todo o exame que a gente faz ao redor de dente. Saúde, não tenho edema, não tenho rubor, não tenho sangramento, não tenho profundidade clínica aumentada, nem reabsorção óssea. Mucosite, tenho sinais clínicos de inflamação, como edema. No momento do exame clínico, eu tenho sangramento ou supuração, mas não tenho um aumento da profundidade clínica e também não tenho uma perda óssea maior. Já na periimplantite, o que eu vou ter? Além do sangramento e da supuração, eu vou olhar, se eu conseguir comparar, eu vou ter um aumento da profundidade clínica de sondagem quando comparado ao inicial. Quando eu não conseguir comparar, se ela for maior que 6 associada a sangramento, eu tenho a periimplantite. Pessoal, dúvidas então da classificação? Não? Ninguém? Não. Então tá, espero então que esteja claro. Então nós vimos sobre a classificação que a gente tem saúde, mucosite, periimplantite e essas deficiências aí ao redor do dente, seja de tecido ósseo, seja de tecido duro, seja de tecido mole. Então agora vamos falar da importância de tratar quando essa doença está instalada. Que eu vou falar de tratamento? Vou falar esses tópicos aqui. Estratégias de tratamento, tratamento não cirúrgico, tratamento cirúrgico, descontaminação e conclusão. Eu vou falar disso e depois falar do tratamento de suporte, tá? Basicamente, gente, paciente que chegou, retornou, eu avaliei que tem a mucosite ou periimplantite, eu tenho que tratar. Sempre eu vou começar pelo tratamento não cirúrgico, sempre. O que é o tratamento não cirúrgico? Descontaminação da região, remoção de biofilme. Aí nós vamos ver, quando isso não for suficiente, que daí eu vou lançar mão de um tratamento cirúrgico. Importante, por que é importante o paciente ter um controle, ter um acompanhamento pelo dentista? Então, como eu mostrei, a mucosite, com o acúmulo do biofilme, ela se desenvolve. E a periimplantite, quando instalada, ela se desenvolve mais rápido, ela leva uma perda óssea mais rápida do que a periodontite. Por isso, de ter esse controle. Outro fator importante é controle de biofilme, saúde periimplantar. O paciente tem que estar claro isso para ele, que se ele controlar, ele vai ter saúde periimplantar. Perfeito? Então, o que a gente vai levar para a estratégia? Primeiro de tudo, fazer um diagnóstico correto. Então, o paciente veio, não é olhei, pronto, esse paciente já tem isso. É fazer todo o exame. Clinicamente, exame clínico de sondagem, radiografia. Cheguei que tem a mucosite ou não, tem periimplantite. Por quê? Se eu tenho mucosite ou uma periimplantite inicial, é muito mais tranquilo de tratar. Basicamente é remoção do biofilme, orientação de higiene oral e acompanhamento periódico. Lembrando sempre o quê? De olhar como que é a prótese desse paciente. Esse aqui é um outro problema. Paciente, principalmente, que usam protocolo. Pessoal, tem às vezes paciente, protocolo, lembra quando paciente perde todos os dentes, eu instalo de 4 a 6 implantes seja mandíbula ou maxila, aí eu coloco uma barra unindo todos eles e uma dentadura fixa tudo isso. Se essa dentadura, e ali, não sei se eu coloquei uma imagem disso. Bom, acho que não, mas fica um vão entre os implantes e a dentadura. E é ali nesse vão que o paciente tem que higienizar. Só que não é fácil. Por isso de sentar, orientar, explicar. Tanto que uma das coisas que é muito útil para quem usa esses protocolos é aquele chamado water pick. Não substitui, claro, a escovação, mas ele auxilia muito, porque ele é um jato de água ou pode colocar uma solução de bochecho que vai fazer a limpeza ali da região. Então, lembrando, importância do diagnóstico, do acompanhamento e da orientação desse paciente.
Pessoal, se esse paciente, ó, olha aqui, ó, se eu conseguir, ele chegou aqui no consultório, isso aqui é uma paciente, ó, 2 casos, isso aqui é um protocolo. Olha aqui como o jeito que foi instalado, como fica difícil do paciente higienizar. Aqui com uma inflamação inicial, olha essa paciente. E aqui após o tratamento. Aqui eu tenho uma mucosite, depois de tratado, eu tive um controle. Só que reparem, isso aqui são 2 pacientes. Essa aqui conseguiu ter um controle bom, sem desenvolver doença novamente. Já essa, ó, o que acontece? Aqui, ela tem um fator que pode facilitar o acúmulo. Ela não tem gengiva queratinizada, ela tem uma dificuldade de higienizar. Essa paciente, com certeza, o ideal é que ela retorne ao consultório a cada 3, 4 meses para fazer essa limpeza. Tem pacientes que não vão aceitar, ok, mas vocês têm que saber orientar isso ao paciente, tá? Então, o primeiro tratamento que a gente vai fazer é o não cirúrgico. Se for, gente, mucosite ou uma periimplantite inicial, só o tratamento não cirúrgico resolve. Se for uma periimplantite já mais avançada, eu vou primeiro fazer o não cirúrgico, o paciente vai voltar dali um mês, onde eu vou reavaliar para ver se está ok. Senão, eu vou ter que fazer um tratamento cirúrgico. O que eu vou fazer no tratamento não cirúrgico? Semelhante ao que vocês fazem em implante, em dentes. Só que eu vou raspar, eu não vou fazer uma raspagem tanto subgengival, por isso que ela é mais eficiente para periimplantite inicial, porque devido às espiras dos implantes, eu não consigo ter um acesso fácil à raiz. Então, como que é feito o tratamento não cirúrgico? Um debridamento do biofilme, do cálculo, na região próxima à margem ou supragengival. Orientação de higiene bucal, eu posso usar pontas de ultrassom que não são metálicas, porque eu tenho que só tomar cuidado para não riscar ali a superfície do implante, tá? Então, primeira coisa é raspagem. Isso aqui são curetas de teflon, que a gente rosqueia e adapta no cabo para poder raspar ali ao redor da região. Confesso para vocês que ela é horrível de ser utilizada. Eu não uso. Por quê? Apesar dos livros, dos artigos falarem que o ideal é utilizar, mas alguns trabalhos mostraram que se eu já tenho alguma espira exposta, aquilo já está contaminado. Então, se eu riscar a superfície do implante, não vai fazer diferença. Por que eles recomendam? Porque pode ter pessoas que não têm o cuidado, não consigam ter a destreza e entram em regiões que não estavam contaminadas. E aí sim acabam deteriorando a superfície do implante. Então, por isso, o ideal seria usar essas curetas. Então, a gente vai fazer uma raspagem mais supra ou no nível da margem, remoção do biofilme e orientação de higiene bucal. Entretanto, a terapia não cirúrgica das formas moderadas e graves de periimplantite, ela não vai ser tão efetiva para resolver a inflamação. De qualquer forma, eu começo com esse tratamento. O paciente, daí ele vai retornar dali um mês, aí eu vou avaliar a necessidade. Por quê? O que é feito no tratamento cirúrgico? Basicamente, o paciente volta, eu vou reavaliar. Se ele, aqui, ó, BOP é Blend on Probe, sangramento à sondagem. Se eu continuar com sangramento, com supuração, com bolsa profunda, aí eu vou fazer uma terapia cirúrgica adicional. O que é a terapia cirúrgica? Quem aqui na Pério fez um acesso cirúrgico para raspagem? Alguém aqui fez? Não, eu, Ana Flávia. Ana, é exatamente o que a gente faz para dente. Por quê? No implante, como as espiras acabam dificultando o acesso, o que a gente faz daí quando o paciente retorna e continua com a inflamação? Eu vou fazer incisões ali ao redor do sulco ou da bolsa, retalho de espessura total, vou visualizar a superfície da raiz e vou descontaminar ela completamente. E depois suturo novamente. O objetivo do tratamento cirúrgico é só eu conseguir ter um acesso direto e poder limpar melhor. Professora, poderia colocar um biomaterial ali, um novo osso, para reosso-integrar? Infelizmente, fizeram trabalhos para ver se tinha essa reosso-integração,
não foi efetivo, ou seja, não tem trabalhos mostrando em termos de regeneração periimplantar, onde eu coloco ali um biomaterial, uma membrana para melhorar. Não. Então, o tratamento basicamente se resume em abrir um retalho, raspar, descontaminar, dar um polimento e suturar novamente. Ok? Então, olha aqui, ó, mostrando um caso aonde paciente, eu tenho aqui uma bolsa periodontal, mesmo depois de ter feito controle não cirúrgico, continuou ainda com inflamação, com sangramento. Por quê? Olha a dificuldade de eu conseguir acessar lá nessa raiz subgengival, com todas essas espiras. Então, foi feito um retalho de espessura total e descontaminação aqui. Raspagem pode ser com ultrassom, pode ser com curetas e depois um polimento. Perfeito? Outra coisa que pode ser feito tanto neste momento quanto só se tiver, mesmo que esteja exposto na cavidade oral, que é a descontaminação da superfície do implante. O que a gente faz? A gente desgasta as espiras expostas. Por exemplo, aqui, ó. Opa. Peraí. Aqui, abriu o retalho para raspar. Pessoal, essas espiras que estão expostas, automaticamente elas já estão contaminadas. Então, eu pego uma broca, desgasto. Por quê? Eu vou desgastar, eu vou deixar ali uma superfície mais lisa, que não vai facilitar tanto o acúmulo do biofilme. Então, com uma broca, eu desgasto apenas as espiras que estão expostas. Quem perguntou? Seria como evitar essa periimplantite fazendo um enxerto ósseo no momento da instalação do implante? Então, aí sim, se você na hora de instalar o implante, viu que instalou o implante, tá lá o implante, tem um gap com a tábua óssea vestibular, perfeito. Ou a gente faz um planejamento de fazer enxerto ósseo antes, aí ok. Agora, depois dela instalada, não tem como. O que está perdido ali não tem como a gente regenerar. Antes, ok. Para evitar justamente aqueles defeitos que nós vimos, de tábua óssea, de tecidos duros. Perfeito, Léo? Portanto, gente, o que a gente pode concluir do tratamento, seja da mucosite, seja da periimplantite? Que, de ambas, primeiro de tudo, eu vou fazer medidas convencionais e avaliar o resultado desse tratamento, ou seja, tratamento não cirúrgico. Raspagem ao nível gengival ou bem próximo ali da margem, polimento coronário, orientação de higiene oral. Se isso não resolver, aí sim eu vou, olha aqui, ó, periimplantite moderada avançada, o paciente faz o convencional, dali um mês ele retorna, aí se o tratamento não cirúrgico não resolver, aí sim eu faço um cirúrgico. O que é o tratamento cirúrgico? Acesso para descontaminação. Não vou entrar aqui no caso de existe aplicação de laser que se faz, que também não vou entrar em termos de protocolos de laser que se faz para utilizar. O ideal é primeiro sempre remover o biofilme, mas se associa ao uso de laser. Posso aplicar ali um gel de clorexidina, um gel de Blue M para ajudar? Posso, mas são complementares, tá ok? Olha aqui, ó, não há evidências de que antibióticos sistêmicos, antissépticos locais ou procedimentos reconstrutivos, como enxerto, adjuvantes tenham efeito benéficos adicionais sobre o desfecho do tratamento da periimplantite. Ou seja, é o básico e convencional. Descontaminação não cirúrgica, se não resolver, descontaminação cirúrgica. Perfeito? E aí, gente, vamos falar então agora da importância do tratamento de suporte. Então, esse paciente, quer ele tenha desenvolvido ou não a mucosite, a periimplantite, ele tem que ser automaticamente colocado no tratamento de acompanhamento. Coloquei implante, eu tenho que acompanhar. Então, vamos ver. Qual é a razão para a gente fazer esse tratamento de suportes para implante? Primeiro, os implantes dentários, apesar de eu não ter cárie, eles são muito suscetíveis ao quê? À inflamação periodontal, porque é uma superfície dura, não descamativa, que vai ter a formação de biofilme e vai levar a uma inflamação da região.
A mucosite perimplantar afeta mais de 80% dos pacientes com implantes. Isso é uma estatística muito alta que a gente tem que mostrar para o paciente. Se ele não cuidar, ele vai desenvolver mucosite, por isso de acompanhar. Isso aqui, gente, ó, é uma protocolo instalada sobre os implantes. Olha aqui, o paciente ele tem que fazer higienização aqui por baixo. Se ele não teve uma boa orientação, aqui eu vou estar sempre com acúmulo de biofilme. Bom, já a prevalência da periimplantite, ela é um pouco menor, mas ainda pode variar até 50%, que é um índice alto. Se eu tenho um paciente com uma higiene oral insuficiente, se na hora que eu instalei uma prótese unitária ficou com cimento residual, se ele já tem um histórico de periodontite, se ele fuma ou se ele tem alguma alteração sistêmica, vão ser todos fatores de risco para desenvolver a periimplantite. E apesar de a periimplantite ser semelhante à periodontite, ela ainda progride muito mais rapidamente. Então, isso é todos os fatores que nos levam a mostrar a importância de eu acompanhar esse paciente para o resto da vida. Então, o que eu vou olhar quando ele chega nas consultas? Vou fazer todo o meu exame completo, desde ver a qualidade, se ele está higienizando corretamente. Eu não vou ler isso que está aqui, tá? Mas depois vocês vão ter essa aula gravada, então vocês vão ver. Mas primeiro, vou fazer palpação, vou ver se ele tem dor, vou ver se tem acúmulo de biofilme, vou sondar para ver se tem sangramento, se tem supuração, se está com profundidade aumentada, vou ver a faixa de gengiva queratinizada, aqui se está com edema, vou realizar radiografias para ver se teve perda ósseas ou não. Vou ver como que está o controle de higiene oral, se ele está higienizando, o mesmo que vocês fazem numa consulta inicial ou de retorno periodontal. E aí, o que eu vou olhar? Todos esses fatores. Outra coisa importante, se a prótese está muito bem adaptada. Então, aqui, avaliar controle de biofilme, avaliar se já tem alguma doença instalada ou não, avaliar se esse implante está ósseo integrado, se tem perda óssea, avaliar a mucosa queratinizada, vou avaliar a prótese, se ela está bem adaptada. Às vezes, se é uma prótese parafusada, gente, ela solta o parafuso, acaba formando um gap. Isso é importante, orientar o paciente, se ele sentir algo móvel, ele procurar o dentista. Muitas vezes é a prótese que acaba tendo esse soltar. O problema é que começa a acumular biofilme, que pode levar a um problema periimplantar. Avaliei tudo isso, o que eu vou fazer? Orientar higiene oral. Pessoal, como que a gente vai orientar? O que são muito úteis para implante? Essas escovas interdentais. Além de elas conseguirem passar bem aqui embaixo do implante, lembrando que nas regiões das papilas, lembra que eu falei, a altura da papila é menor em implante, então o paciente consegue ter um acesso melhor com essas escovas interdentais. Só um ponto, eu tenho diversas marcas e diversos diâmetros de escova interdental. Vou dar um exemplo, essa marca TEP, eu gosto muito, porque é uma das que tem maior variedade de tamanho. Ela tem, acho que, 10 diâmetros, 10 tamanhos diferentes. O que eu tenho que orientar o paciente? Que se ele utilizar uma muito espessa, ele pode danificar ali a gengiva. Orientar a escovação, o uso do fio dental. Se for o caso, se está ali com acúmulo de biofilme, apenas uma mucosite, já vou fazer a descontaminação dessa superfície. Se precisar desenvolver uma periimplantite, vou começar com uma raspagem não cirúrgica e depois, se necessário, realizar um tratamento cirúrgico. E aí, gente, se mesmo assim o paciente retorna, continua com inflamação, vocês acabam não sabendo mais o que fazer, é hora daí de encaminhar talvez para um especialista, que é um periodontista. Do contrário, vocês conseguem realizar o tratamento adequadamente. Então, só retornando aqui, ó, paciente chegou, vou fazer todo o exame, avaliei, vi a quantidade de gengiva, a presença de biofilme. Vamos voltar só mais uma vez aqui, daí a última parte eu não vou gravar porque já está tudo aqui, só para eu concluir a aula, tá bom? Eu já vai encerrar para eu poder concluir
e finalizar, senão não vou conseguir falar. Já podem até sair, que já que um pouquinho já vai encerrar. Deixa eu parar aqui a gravação.